A evolução é um conceito central na biologia que se refere ao processo pelo qual as espécies de organismos mudam ao longo do tempo através de mudanças em suas características genéticas. A teoria da evolução proposta por Charles Darwin no século XIX sugere que as espécies evoluem por meio de um processo chamado seleção natural. Na seleção natural, os organismos que possuem características que lhes conferem uma vantagem em seu ambiente são mais propensos a sobreviver e se reproduzir. Essas características vantajosas são então passadas para as gerações futuras, enquanto características menos favoráveis tendem a desaparecer. Com o tempo, essas pequenas mudanças podem levar ao surgimento de novas espécies. A evolução não é um processo linear, mas sim uma árvore com muitos ramos, representando as diversas formas de vida que evoluíram ao longo do tempo. O processo é impulsionado por mutações genéticas, recombinação genética, deriva genética e migração, que juntos criam variação genética dentro das populações. Além da seleção natural, outros mecanismos como a seleção sexual, onde características que aumentam o sucesso reprodutivo de um organismo são favorecidas, também desempenham um papel importante na evolução. A evidência da evolução pode ser encontrada em várias áreas da biologia, incluindo o registro fóssil, a biogeografia, a anatomia comparada e a genética. Essas evidências mostram como os organismos estão interrelacionados e como compartilharam ancestrais comuns em algum ponto do passado. A evolução é um processo contínuo, e as espécies continuam a evoluir em resposta às mudanças no ambiente, nas interações com outras espécies e até mesmo nas pressões criadas pela atividade humana. A evolução é um conceito central na biologia que se refere ao processo pelo qual as espécies de organismos mudam ao longo do tempo através de mudanças em suas características genéticas. A teoria da evolução proposta por Charles Darwin no século XIX sugere que as espécies evoluem por meio de um processo chamado seleção natural. Na seleção natural, os organismos que possuem características que lhes conferem uma vantagem em seu ambiente são mais propensos a sobreviver e se reproduzir. Essas características vantajosas são então passadas para as gerações futuras, enquanto características menos favoráveis tendem a desaparecer. Com o tempo, essas pequenas mudanças podem levar ao surgimento de novas espécies. A evolução não é um processo linear, mas sim uma árvore com muitos ramos, representando as diversas formas de vida que evoluíram ao longo do tempo. O processo é impulsionado por mutações genéticas, recombinação genética, deriva genética e migração, que juntos criam variação genética dentro das populações. Além da seleção natural, outros mecanismos como a seleção sexual, onde características que aumentam o sucesso reprodutivo de um organismo são favorecidas, também desempenham um papel importante na evolução. A evidência da evolução pode ser encontrada em várias áreas da biologia, incluindo o registro fóssil, a biogeografia, a anatomia comparada e a genética. Essas evidências mostram como os organismos estão interrelacionados e como compartilharam ancestrais comuns em algum ponto do passado. A evolução é um processo contínuo, e as espécies continuam a evoluir em resposta às mudanças no ambiente, nas interações com outras espécies e até mesmo nas pressões criadas pela atividade humana.